Bom dia, gente. Vamos então retomar o nosso assunto de sistemas de controle. E antes de começar esse tópico de hoje, eu gostaria de somente fazer uma reflexão a respeito do que nós estudamos no último encontro nosso, e onde basicamente nós havíamos então analisado sistemas de controle de primeira ordem, de segunda ordem, e nós utilizamos o critério de root para os sistemas de ordem superior, né, de segunda e terceira ordem em diante. E basicamente nós analisamos a estabilidade desses sistemas e também nós começamos a adentrar nesse mundo de controle, onde nós fizemos uma brincadeira de um controle de um certo sistema, onde nós tínhamos lá então uma planta que era composta por um servosistema e tinha um controle que era através de um ganho K, né? Só relembrando então basicamente o que nós tínhamos então uma planta que nós tínhamos um sinal de entrada, RDS, passava por um bloco comparador, né, que é efetivar o nosso erro basicamente, um bloco de ganho K, aí nós atuávamos, né, esse bloco que iria proporcionar um torque no motor, né, e tinha também a saída que era basicamente em cima de um amortecedor. A nossa saída era um CDS e esse bloco ele estava realimentado e nós tínhamos um erro aqui, DS. E nós encontramos a saída pela entrada de toda essa planta aqui, que levava em consideração essa nova variável K, que a gente poderia mexer nela, né, tentando deixar o sistema estável, ao invés de mexer nos nossos parâmetros da planta em si. Tá? E basicamente o que nós havíamos trabalhado bastante é que como que a gente poderia, qual que é o papel desse ganho, que era tentar justamente pegar um sistema que é instável, que está com todos os polos no semiplano direito do nosso plano complexo, tentar trazer para o semiplano do lado esquerdo. É esse que é o objetivo do controle. Tá? E hoje eu gostaria de, antes de nós entrarmos num controle mais robusto, que venha a ser um controle, esse aqui é o proporcional, tá? Antes de nós entrarmos nos complementares desse cara aqui, que viria a ser o proporcional e também o integral e o derivativo, que vai vir depois ser conhecido como P e D, eu gostaria de falar mais a respeito da planta, tá? O que vem a ser a planta do nosso sistema. Tá? O que viria a ser a planta, que é onde nós iríamos estar atuando com o controle. E para isso, eu gostaria de falar um pouco de modelagem matemática de vários sistemas, basicamente. Tá? Então, generalizando, o que nós vamos estar fazendo? Então, a planta, no contexto geral, ela é o mundo físico, aquilo que você gostaria de controlar. E o controlador em si é o que você atua para tentar minimizar esse erro, para que você chegue na tua resposta de entrada que você gostaria de estar atuando. Tá? Então, o que vem a ser essa planta que a gente sempre diz, né? A planta, ela pode vir a ser qualquer sistema físico de interesse. Então, eu vou simplificar 3 aqui, eu quero passar alguns exemplos, tá? E para vocês entenderem a importância disso. Então, o que nós temos? Nós temos plantas que são basicamente sistemas mecânicos. Nós temos plantas também que são compostas por sistemas elétricos. Nós temos sistemas hidráulicos. Dentre outros, tá? Eu vou focar nesses 3 aqui, porque senão a gente levaria aí muito tempo para estar falando só a respeito de modelos matemáticos, tá? Então, qual que é a grande sacada aqui? Então, digamos, no caso de sistemas mecânicos, quais são as leis que governam esses sistemas mecânicos? Viria a ser, então, as leis de Newton, né? Onde nós temos lá, para esse caso aqui, para o primeiro caso, eu teria que o somatório das forças tem que ser igual a 0. Leis de Newton. Basicamente, quem é da área de engenharia mecânica vai saber trabalhar muito bem a respeito desse primeiro tópico, que é sistemas mecânicos e sistemas hidráulicos. Tá? E o povo da engenharia elétrica vai ficar focado aqui. Mas, obviamente, vocês têm que pensar da seguinte maneira.
O engenheiro ele é um profissional completo, tá? Então ele vai saber atuar em cada um desses mundos e principalmente propor aí sistemas de controle que possam vir a ser elétricos, sistema de controle elétrico pode vir a ser mecânico também, hidráulico, enfim. É importante vocês saberem que vocês estudaram física, tiveram física 1, física 2 e física 3, e é aqui que elas vão ser extremamente necessárias para vocês darem continuidade. Basicamente é na aula de sistemas de controle que você observa a importância de você ter estudado cálculo, física, porque você vai estar pegando todo esse mundo e tentando analisar esse mundo e controlar esse mundo, por assim dizer. Então, no caso aqui desse segundo, né, que viria a ser sistemas elétricos, nós temos as leis de Kirchhoff, das malhas e dos nós, onde o somatório das correntes tem que ser igual a zero e também o somatório das tensões tem que ser igual a zero. Observe que em ambos os aspectos, tanto para sistema mecânico como para sistemas elétricos, nós temos aqui a conservação da energia, basicamente, né? Então, a conservação da energia do sistema sempre vai estar prevalecendo. E no caso de sistemas hidráulicos, a gente vai ter lá vazão, nós vamos ter, além da vazão, a gente pode vir a ter volume, nível, enfim, né? Volume, nível. Cada uma delas com sua respectiva equação, tá? Então, bom, gente, fazendo um parênteses aqui, eu sou engenheiro eletricista, tá? Então, eu vou tentar utilizar, basicamente, todo o conhecimento que eu tenho, pouco conhecimento que eu tenho na área de mecânica, para mostrar para vocês a importância dessas modelagens. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é um sistema hidráulico, tá? O que vem a ser esse sistema hidráulico? O sistema hidráulico que a gente vai estar trabalhando, nós vamos elaborar passo a passo a primeira etapa juntos para vocês observarem a importância disso, tá? A importância do engenheiro também ser completo, tem que ter conhecimento das equações da física, tá? Então, como que é o nosso sistema hidráulico? Quando nós começamos a nossa disciplina de controle, a gente falou bastante a respeito da planta que viria a ser um reservatório de água, por exemplo, tá? Então, nada mais justo que trabalhar em cima de um reservatório de água, então, tá? Então, o que viria a ser o nosso reservatório de água? Eu vou tentar deixar ele um pouco mais complexo, tá? Então, ele vai ser composto o sistema hidráulico que a gente está trabalhando vai ser composto, então, por 2 reservatórios. Nós vamos ter 3 válvulas, tá? Essas válvulas elas vão aumentar ou diminuir o escoo da água. E uma dessas válvulas vai ser uma válvula de controle. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos, então, um fluxo de água vindo, onde a gente vai ter, então, a nossa primeira válvula de controle, que eu vou chamar isso daqui de Q, tá? Essa válvula, então, vai vir um fluxo de água que a gente vai estar considerando laminar. Ela vai entrar, então, num reservatório de água. Tá? E vai vir aqui um segundo, no caso, uma segunda válvula. Tá? Que vai entrar num segundo reservatório de água. E a saída, nós vamos ter um terceiro reservatório, uma terceira válvula. Essa válvula aqui da saída eu vou chamar de Q2, essa aqui eu vou chamar de Q1 e essa aqui de Q. Obviamente, o que nós vamos ter envolvido aqui? O nível de água em cada um dos reservatórios. Tá? O nível de água, que eu vou chamar esse daqui de H1 e esse daqui de H2. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é encontrar, eu vou fazer, não vou dar todas as etapas, tá? A gente vai chegar até as equações de Laplace, e aí o que eu quero que vocês encontrem no final? Eu quero que vocês encontrem isso daqui. Eu vou passar a resposta para vocês, é óbvio,
tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem depois resolver o sistema que a gente vai chegar para encontrar o que viria a ser a saída, Q2ds, sobre a entrada, QDS. Isso aqui vai ser igual a uma função de transferência que vai depender, então, dos parâmetros hidrodinâmicos que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Então, para a gente entrar nesse mundo, nessa parte da hidrodinâmica, a gente tem que analisar então esse sistema. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Essa primeira válvula vai estar vindo um fluido aqui, uma água, né, ou qualquer que seja. Eu vou controlar a vazão que está vindo, e a vazão, ela nada mais é representada pelas letras Qs. Q1 e Q2. Então, tanto Q1 e Q2, elas são, a unidade deles é metro cúbico por segundo, tá? E de maneira não similar, né, mas em termos de unidades, tanto o H1 quanto o H2, tanto o H1 e o H2 terão unidades de metro, tá? Então nós temos que encontrar equações, quem é da área de mecânica vai saber muito melhor do que eu, inclusive, nós temos que encontrar equações no sentido de que vão vir a ser equações diferenciais que vão modelar esse sistema, que vai permitir a gente aplicar a transformada de Laplace e encontrar a saída pela entrada. Então todo mundo já está observando aqui que se eu estiver analisando no domínio do tempo, os meus Qs são variáveis dependentes do tempo, assim como os meus Hs, tá? Outro aspecto muito importante aqui, se vocês analisarem as válvulas, qual que é o papel fundamental das válvulas em termos da física desse sistema? Elas atuam de uma maneira a proporcionar uma resistência ao fluxo de água que está passando por toda essa planta. Então, para quem é da área de engenharia elétrica, pode pensar exatamente em algo extremamente parecido com a lei de Ohm, por exemplo, tá? Onde a lei de Ohm ela é uma lei linear, né? Onde a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Então nós vamos ter algo similar aqui quando a gente estiver considerando essas válvulas aqui. Quando eu abro ou fecho essas válvulas, o que vai estar acontecendo nos nossos reservatórios? Então esse daqui seria, vou chamar de reservatório 1, e esse daqui, reservatório 2. O que vai estar acontecendo nos nossos reservatórios? Então, se eu abrir essa primeira válvula aqui e aumentar o fluxo, vai acontecer que o nível desse primeiro reservatório vai tender a aumentar ou diminuindo do domínio do tempo. E para que eu não chegue no limite a transbordar esse primeiro reservatório, eu vou entrar com uma segunda válvula para que eu abra ela e proporcione que o fluxo comece a escoar. O escoamento desse fluido aqui, no caso, pode vir a ser água, né? Pode escoar a tendência para sempre manter a altura de água nesse primeiro reservatório constante, por assim dizer. E a partir do momento que eu abro essa válvula, vai começar a reduzir o nível de água, que é o H1 desse primeiro reservatório, vai começar a encher o segundo. Então por isso que existe a segunda válvula lá no final, a terceira válvula lá no final, que vai fazer com que esse fluxo escoe para que os dois reservatórios sempre fiquem constantes. Então é basicamente isso que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Então observe só, do ponto de vista de equacionamento que nós vamos ter, eu vou fazer de uma maneira mais heurística para vocês entenderem como que a gente pensa basicamente, tá? Vai ficar mais bacana desse jeito. Então se vocês analisarem, o que nós temos dessa primeira válvula aqui, vamos focar nessa primeira válvula aqui. Nós temos um fluxo e nós temos associado a esse fluxo que está passando nessa válvula aqui, uma resistência, tá? E essa resistência, e esse fluxo que vai estar passando aqui, vai estar automaticamente mexendo nas alturas dos níveis desses dois reservatórios. Então observe aqui o seguinte, o que eu vou estar fazendo aqui agora. Então nós temos a altura 1 do primeiro reservatório, nível 1, né, menos o nível 2. Então o que vai estar acontecendo quando eu estou tomando a diferença desses dois níveis? Significa que
o nível que vai estar de fato em cima nessa válvula é a diferença dos dois, certo? E isso daqui vai ter que ser igual, não é bem igual, a gente vai chegar lá numa constante proporcionalidade. Isso daqui tem que ser igual à vazão que está passando por essa válvula que eu vou chamar de Q1. Mas observe o seguinte aqui. Qual que é, que nós falamos no início da aula, qual que vem a ser a constante desses caras aqui? Isso daqui é metro, certo? Isso daqui é metro cúbico por segundo. Então, está faltando uma constante de proporcionalidade aqui nessa equação que vai balancear essas duas equações a fim de tornar essa igualdade verdadeira, que vai vir a ser a resistência proporcionada nessa válvula aqui, conforme eu abro e fecho o registro. E essa resistência, tá? Então basicamente eu vou estar multiplicando essa equação aqui por um ente chamado R1, que a unidade dela, então no caso vai vir a ser isso aqui para ter em metro, né? Então vai ter que ser segundo por metro quadrado. Segundo por metro quadrado, ou a vazão é metro cúbico por segundo, então eu vou ter metro aqui e metro desse lado. Então nós temos as equações balanceadas. Isso daqui, esse R1, ele é uma constante que você tem que conhecer, que é a resistência, você pode encontrar por tabelas, enfim, o fabricante pode proporcionar para você. Então esse R1 aí vocês vão ter que vão conhecer, é uma constante dada, beleza? Então deixa eu apagar isso daqui. Então essa daqui vai vir a ser a nossa primeira equação. Tá? Primeira equação, deixa eu colocar aqui, isso aqui é igual a R1 Q1. Essa foi a primeira válvula. Tá? Essa válvula aqui ela é de controle, então ela não importa tanto para a gente. Então, como que faria então para a nossa última válvula? Ora, a nossa última válvula, se vocês analisarem, ela vai estar atuando somente em cima do reservatório de número 2. Tá? Então, no caso, o nível que vai estar tendo, para a gente encontrar uma constante de proporcionalidade que vai ter aí, o nível que a gente vai estar trabalhando ali vai ser somente o DH2, né? Vai ser esse nível aqui. E a resistência associada a ela. Se vocês forem fazer algo exatamente idêntico ao que foi feito nessa expressão aqui, a gente teria algo assim, ó. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui para separar. Nós teríamos então que o nível do reservatório 2 tem que ser igual então ao fluxo, né, ao fluxo que está passando por essa válvula, que vem a ser Q2. Tá? Mas observe que isso daqui é metro, isso aqui é metro cúbico por segundo, de maneira idêntica. Então eu tenho que considerar uma constante de proporcionalidade que vai tornar essa igualdade igual, que vai vir a ser a resistência que essa válvula proporciona ao meu sistema, que eu vou chamar de R2. Agora sim, essas coisas são iguais. Tá? Então, nós temos aqui a primeira equação e nós temos a segunda equação. Eu gostaria de chamar a atenção para mais um detalhe aqui nessa modelagem que a gente está fazendo. Tanto o H1 quanto o H2, conforme eu estou abrindo as minhas válvulas, eles estão variando no tempo, certo? Quando eu abro a válvula aqui, quando eu abro o registro dessa primeira válvula, o nível de água H1 pode aumentar ou diminuir conforme o tempo passa. De mesma maneira, o H2. Então, para deixar isso aqui ainda mais completo, então, tanto o H1 quanto o H2 são funções do tempo. Os H2 dt é igual a R1. E o fluxo que está passando pelas válvulas também. Q1 dt, H2 dt, R2, Q2 dt. Tranquilo? Então até aqui não há nada fora do comum. Tá? Então eu vou apagar agora, por questões de espaço, todo o meu sistema, mas o importante é que vocês tenham em mente como que está funcionando essa planta. Acho que isso ficou bem claro. E vamos então abordar então, as nossas equações agora. Tá? Então, observe que essas equações aqui, elas estão modelando somente o registro, no caso, as válvulas, os fluxos estão passando nas válvulas. Mas cada um dos reservatórios, eu vou colocar aqui, vou desenhar um reservatório. Tá, desenhar um reservatório aqui, e aqui vai para a válvula.
Aqui eu vou colocar o H1. Tá? E para o reservatório 2 vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Acho que eu vou desenhar novamente, vai ficar mais bacana, vai ficar mais completo. Então, vou colocar essas expressões aqui no canto e aí eu vou desenhar a planta novamente. Acho que faz mais sentido fazer isso. Então a nossa primeira equação aqui é o H1. Vou suprimir os tempos, tá? Mas fica implícito para vocês, por questões de espaço. Então, quando for reescrever somente o H1 e H2, eu vou tirar a função do tempo. Então, vou ter H1 menos H2. Isso aqui vai ser igual ao R1 Q1. E a segunda equação é H2 igual a R2 Q2. Tá? Então, aonde o R1 e o R2 são constantes que vocês conhecem. Então eu vou desenhar novamente o reservatório aqui. Então eu tenho o primeiro reservatório, que está vindo numa válvula. Está vindo uma válvula aqui. Chamei de Q1. E isso daqui está indo para um segundo reservatório. E nós temos a saída. Nós temos também o nível de água, H1, e aqui um outro nível de água, H2. Tá? Onde eu quero chegar? Nós modelamos somente os registros, mas nós temos também os nossos reservatórios. Se nós fizermos a mesma análise no caso dos circuitos eletrônicos, se isso daqui, tanto no caso os registros, né, as válvulas aqui, eu pude escrever elas com uma equação que é bem similar à lei de Ohm. Tá? Se vocês observarem, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que a tensão nada mais é do que a resistência vezes a corrente. Tá? Corrente é um fluxo. Tá? E a tensão basicamente é um nível associado que você pode fazer essa análise, tá? Chegar à conclusão que isso aqui tem uma diferença de potencial. Tá? A altura tem uma diferença de potencial. É a mesma coisa que a tensão para caso de circuitos eletrônicos. Então a lei é basicamente a mesma se o sistema for linear. Tá bom? Então nós fizemos isso somente para as válvulas Q1 e Q2. Eu tenho que pensar então como que vai vir a ser os nossos reservatórios. Os nossos reservatórios, então eles estão armazenando, né? Eu falei em energia potencial, então eles estão armazenando energia basicamente. Então é algo semelhante a uma capacitância se nós formos pensar num reservatório de água. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos modelar então o que viria a ser a equação para esses dois reservatórios, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Então observe aqui o seguinte aspecto. Eu vou desenhar a primeira válvula aqui. Tá? Ops. Deixa eu ver se vocês enxergam lá. Enxergam? Talvez eu vou tentar desenhar melhor aqui. Então eu tenho essa válvula. Que ela vai estar escoando dentro desse primeiro reservatório. Isso aqui nós chamamos de Q. Tá? Como que essa altura está variando no tempo? Então, observe o seguinte. Isso daqui é basicamente cálculo 1, né, que vocês estudaram. A variação dessa altura no tempo, de H1 no tempo, ela vai ter que ser igual. Então, a vazão, a diferença da vazão que está passando pela essa primeira válvula de controle é a segunda válvula, que eu vou chamar então de Q menos Q1. Mas observe a seguinte coisa aqui, em termos de constantes novamente. H1 é metro por segundo, isso daqui é metro cúbico por segundo. Então está faltando uma constante de proporcionalidade nessa equação que vai tornar essa igualdade verdadeira. Então eu vou multiplicar esse lado da equação aqui por um C1, para fazer analogia de uma capacitância, tá? Aonde esse C1, a unidade dele, vai proporcionar
multiplicando, né, esse C1 multiplicando H1 dt vai proporcionar a unidade metro cúbico por segundo. E aí nós vamos ter metro cúbico por segundo em ambos os lados. Tá? Então, o que essa expressão está dizendo para mim? Ela está dizendo que o fluxo que está passando aqui, ela é igual à variação no tempo dessa altura, da altura do nível de água que está nesse reservatório. Tranquilo? Então, não tem nada fora do comum aqui. Então, isso daqui vai vir a ser, então, a nossa terceira equação. Tá? Então, essa daqui é a nossa primeira, essa daqui é a nossa segunda, e a nossa terceira equação, deixa eu ver onde é que vocês enxergam, vou deixar ela aqui. Essa aqui viria a ser a nossa terceira equação. E faltaria agora para o nosso reservatório de número 2. Como que vocês pensariam em modelar isso? Da mesma maneira, só que a diferença é que a constante de proporcionalidade vai tornar a equação igual, vai vir a ser um C2, porque os reservatórios não vão ter o mesmo nível de água. Então, novamente, para esse segundo reservatório aqui, a variação do nível da altura desse reservatório, que é o H2, no tempo, então eu vou chamar de dH2 dt, tem que ser igual à diferença do fluxo Q1 menos Q2. Só que desse lado eu tenho metro por segundo e aqui metro cúbico por segundo. Então eu vou multiplicar essa equação por uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de C2, que ela vai tornar, quando eu multiplicar esse C2 por essa derivada, eu vou ter metro cúbico por segundo. E aí nós vamos ter finalmente encontrado, estabelecida a igualdade. Então essa daqui vai vir a ser a nossa terceira equação. Tá? Então olha só, eu vou agora, deixa eu ver como é que tá, não, beleza, eu vou apagar então todo o quadro e vou colocar as equações aqui que nós encontramos. Tá? Beleza. Então vamos lá. A nossa primeira equação, então, ela foi dada por H1 menos H2 é igual a R1 vezes Q1. Essa aqui é a nossa primeira equação. A nossa segunda equação, então, ficou H2 é igual ao R2Q2. Essa aqui é a nossa segunda equação. A nossa terceira equação, então, veio a ser do reservatório, né, que ficou modelado por C1. A derivada no tempo do nível do primeiro reservatório, isso daqui é igual ao Q menos Q1. Né, e nós temos também o nível do segundo reservatório. Essa aqui é a nossa terceira equação, C2 dH2 dt. Isso aqui é igual a, então, ao Q1 menos Q2. Isso daqui é a nossa quarta equação. Tá? Então, observe o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente está utilizando basicamente a física, cálculo, etc., para modelar matematicamente a nossa planta, que ela é composta então por 3 registros e 2 reservatórios. Aonde nós temos conhecimento do R, que viria a ser do R1 e o R2, que viria a ser as resistências então, dos nossos registros, e também a capacidade de armazenamento de cada um dos reservatórios, que é dado por C1 e C2. Então, por isso que eu chamei isso daqui, chamei esse C1 e C2 algo semelhante a um capacitor, ou seja, a capacidade de armazenamento, assim como é num circuito eletrônico. Nós vamos fazer um exemplo, vocês vão ver que é bem parecido. Agora, observe aqui. Então, nós temos essa planta, nós queremos, então, chegar numa expressão que vai modelar essa nossa planta. E observe que até aqui a gente não está falando de controle. A gente não está falando de controle, a gente está analisando uma planta. E, inclusive, a gente pode analisar se esse sistema vai ser estável ou não, para aí entrar com controle, beleza? Então, como que nós resolveríamos isso aqui? Olha, nós temos derivada aqui, e eu quero encontrar uma função que vai vir a ser, então, se fosse no domínio do tempo, né? Eu queria encontrar, então, uma função que é a saída, que é 2 dt,
sobre Q de T, que é a entrada. Só que se eu trabalhar no domínio do tempo, observe que eu tenho derivadas aqui. Então eu teria que estar aplicando uma derivada aqui, para que eu conseguisse resolver esse sistema de equações. Para resolver esse sistema de equação no domínio do tempo, eu teria que estar trabalhando com integrais e derivada. Então o que nós fazemos? Transformada de Laplace. Tá? Então, olha só que legal. Eu falei para vocês que o H1, o H2 e o Q1, o Q2 e o Q são variáveis que dependem do tempo. Então, se a gente aplicar a transformada de Laplace, como que ficaria essa expressão? Então, a primeira equação, deixa eu colocar, separar essas duas aqui. A primeira equação, ela não tem nenhum elemento de armazenamento, tem derivada, não tem integral. Então, ela é uma equação linear. Quando eu faço a transformada de Laplace, então, basicamente, o que nós vamos ter? Esse cara aqui no domínio do tempo, isso aqui no domínio do tempo, isso aqui no domínio do tempo. Se eu faço a transformada de Laplace, isso aqui vira H1 ds maiúsculo, H2 ds maiúsculo, Q1 ds maiúsculo. Isso aqui não mexe porque é constante, né? Então, como que ficaria a primeira equação? Depois da transformada de Laplace, ficaria H1 ds menos H2 ds, isso aqui é igual ao R1 Q1 ds. Beleza? A segunda equação, a mesma coisa. Se vocês observarem, não tem nenhum elemento integrador ou derivativo aqui no meio, então eu posso simplesmente aplicar a transformada de Laplace direto. Então a segunda equação vai vir a ficar, então, H2 ds. Isso daqui é igual a um R2 Q2 ds. Na terceira equação, você já observa que nós temos um elemento derivativo. Então, o que acontece quando nós aplicamos a transformada de Laplace em um sistema, ou em caso, numa função que é derivada? Vai aparecer um S. Então, essa terceira equação vai ficar C1 S H1 ds igual a Q ds menos Q1 ds. De mesma maneira, na quarta equação. Na quarta equação nós teremos então C2 derivada, então vai aparecer um S, H2 ds, isso aqui igual a Q1 ds menos Q2 ds. Tá? Então, basicamente, nós saímos de um sistema então que ele é linear, obviamente, mas ao invés de trabalharmos com derivadas e integrais, a gente está trabalhando agora com um sistema completamente algébrico. Tá? E como que nós encontramos agora a saída pela entrada? Observe nessa expressão que nós temos aqui o Q, que é a nossa entrada, e o Q2, que é a nossa saída. Tá? Então, basicamente, nós temos 4 equações e 4 incógnitas. Então, a gente pode resolver esse sistema de equações aonde, aí vocês, a critério de vocês, tá? Vocês podem isolar, por exemplo, posso pegar essa primeira equação aqui e substituir Q1 dessa primeira equação. E os H's eu trabalho nessas duas aqui. Quando vocês fizerem isso, tá? Eu vou apagar todo esse sistema aqui, vocês vão encontrar a seguinte expressão final. Vocês tentem resolver depois, tá? Por questões de tempo e tudo, então eu vou focar somente na resposta. Então, a saída Q2 ds pela entrada Q ds, ela vai ser igual a 1. E aí eu vou ter aqui R1, C1, R1, eu vou colocar na ordem, R1, R2, C1, S ao quadrado. Tá? Mais, abre parênteses, aí eu terei R1, C1, mais R2, C2, mais, e obviamente está faltando R2, C1, S mais 1. Tá?
Então observe que nós saímos então, a gente basicamente modelou uma planta que é composta por 2 reservatórios e 3 válvulas. E essa planta, ela é no caso, o polinômio característico no denominador, ela é uma equação de segunda ordem. Então a gente consegue resolver isso daqui na mão. Tá? E aí, conhecendo os valores do R1, R2, C1 e C2, vocês podem analisar, voltarem na aula anterior, como que nós analisamos um sistema de segunda ordem. Então basicamente eu conseguiria colocar essa expressão aqui em algo como S mais um polo, S, vou chamar P1, mais outro polo 2, e aí aplicar todo o procedimento lá e transformar em inversa de Laplace, que vocês já observaram, e tentar e analisar se esse sistema vai ser estável. E aí vocês poderiam estar escolhendo a válvula, a resistência das válvulas e a capacidade dos reservatórios, tá, de cada um dos reservatórios, para vocês então deixarem esse sistema mais estável possível. O que viria a ser? Esses polos então tem que estar lá do lado esquerdo do teu plano cartesiano, tá, do teu plano complexo. Caso o sistema não for estável, aí vocês entrariam com o sistema de controle. Tá? Então, como que ficaria o sistema proposto de controle? Então, basicamente, eu vou chamar tudo isso daqui, ó, essa expressão que vocês enxergam, então isso daqui eu vou chamar de G de S. É tudo isso daqui. Então, a tua planta final de controle poderia ser algo assim, ó. Eu vou ter o meu Q de S, minha entrada, mais menos. Tá? Aí aqui eu poderia colocar um controlador. A gente vai falar depois sobre os outros controladores, mas como nós já vimos na aula anterior a possibilidade de apresentar um controlador proporcional aqui com uma constante K, eu estou acrescentando esse bloco. Aí aqui viria a nossa função GDS, que vai estar modelando toda aquela planta gigantesca lá do nosso reservatório de água. Tá? Aí aqui nós teríamos a realimentação, o erro ds, e aqui a nossa saída seria Q2ds. Tá? Beleza, gente? Legal, né? É bem bacana, preciso observarem como o sistema de controle é sensacional, porque envolve tudo. Vocês então têm que conhecer muito sobre integrais, derivadas, que veio e está relacionado com a transformada de Laplace, e também o mundo físico que vocês querem controlar. Tá? Vamos então partir para um outro exemplo, que eu acho que todo mundo tem maior domínio, que é os sistemas mecânicos. Tá? Eu quero começar com um bem simples, um sistema mecânico bem simples. Então, no caso desse exemplo, desse sistema hidráulico aqui, nós então partimos de equações da hidrodinâmicas, né? Que basicamente essas equações hidrodinâmicas elas são mais vocês conseguem encontrar essas expressões como eu fiz aqui, né? Fazendo analogia, tá? Mas agora eu quero ir a fundo em algo que é sistemas mecânicos, que a analogia ela é válida, mas eu preciso conhecer a lei também, tá? A lei nesse caso aqui, que a gente vai estar trabalhando com sistemas mecânicos, vou colocar aqui sistemas mecânicos. O que é válido? A lei de Newton, as leis de Newton. Então, basicamente, o somatório, deixa eu melhorar isso aqui, de todas as forças envolvidas no sistema elas têm de ser igual a zero. Tá? E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é um simples sistema massa-mola-amortecedor. Tá? Então, o que viria a ser esse sistema massa-mola-amortecedor? Então, eu tenho uma haste, ela está presa. Aí eu tenho basicamente uma mola com uma constante K1, para não confundir com o K do controlador que a gente vem trabalhando. Essa mola vai estar presa numa massa. Tá? E também a gente vai estar adicionando um amortecedor aqui. Símbolozinho do amortecedor. Isso aqui também vai estar preso numa haste. Observe o seguinte,
para esse sistema, para eu analisar esse sistema, então o que poderia estar acontecendo, né? Essa massa, se ele fora do equilíbrio, né? Se o sistema entrar em movimento, essa massa vai começar a subir, vai descer, o amortecedor vai tender a empurrar essa massa para cima e a mola vai armazenar toda a energia estática, toda a energia, vai armazenar a energia cinética desse movimento para cima em energia potencial e vai devolver para baixo. Então a tendência desse sistema, obviamente, é sempre estar oscilando para cima e para baixo. Só que para observar isso, quando nós falamos de sistemas mecânicos, a gente está interessado basicamente no deslocamento desse sistema no espaço e no domínio do tempo. Então esse eixo aqui, ó, vou colocar aqui, eu vou chamar de y de t, que é o deslocamento, tá, desse sistema. E para que eu observe esse deslocamento, tem que aplicar, tem que chegar aqui nessa massa e bater, fazer esse amortecedor atuar, né? Supondo em um primeiro momento lá em t igual a 0, isso daqui está estático, parado. Então eu venho aqui e aperto essa massa, e aí esse sistema começa a trabalhar e variar no domínio do tempo, o espaço. Então eu tenho que, observe aqui a grande sacada. O fato de eu estar vindo aqui e apertar essa massa é o meu sinal de entrada. Tá? Então eu vou chamar isso daqui, pode vir a ser um degrau, por exemplo. O fato de eu apertar isso daqui, a massa por um determinado período de tempo e soltar, pode ser algo semelhante a um degrau. Então eu vou lá, aperto a massa por um determinado momento, solto a massa. Tá? Então isso daqui é meu U de t. Então basicamente eu estou vindo aqui e aplicando uma força no domínio do tempo que eu estou chamando de U de t. Tá? O que vai acontecer com a massa? Ela vai começar a deslocar. Então a saída do meu sistema vai ser a variação disso aqui no espaço. Então a minha saída é y de t. Tá? Beleza, agora que nós mencionamos os nomes de cada elemento do nosso sistema, muito importante, estava esquecendo, esse amortecedor aqui tem um coeficiente de viscosidade nele, que eu vou chamar de B. Tá? Ele tem um líquido ali dentro, né? Então a viscosidade é B. Então o que nós vamos estar trabalhando? Com a lei de Newton. O que a lei de Newton nos diz? Que o somatório de todas as forças envolvidas no sistema tem que ser igual a zero. Tá? Aqui, como eu estou trabalhando, muito importante, isso aqui é um vetor, mas a gente só vai estar considerando a componente y, então né, a gente só vai estar considerando desse vetor aqui, desse f, a gente só vai estar considerando a componente lá em y. Tá? Isso é importante. Beleza. Então, como eu estou considerando somente em y, eu vou tirar esse vetor aqui em cima e dizer que o somatório das forças aqui é igual a zero. Então, qual que é a força relacionada à massa? Bom, todo mundo sabe que é m vezes a derivada da segunda no espaço. Vou colocar dois pontos assim de t. É a lei de Ohm, a lei de Newton, né? Onde a força é igual a massa vezes a aceleração. O que é a aceleração? É a variação da velocidade no tempo. O que é a velocidade? Vem a ser derivada do espaço no tempo. Então isso daqui de y² de t². Tá? É isso que nós estamos fazendo. Só que a derivada da segunda aqui ela fica representada por dois pontinhos. Tá? Beleza? Então, olha só. Qual que é o segundo ente envolvido? Isso aqui é o nosso primeiro, que é a massa. O segundo ente vai vir a ser a mola. Como que nós modelamos isso aqui? Pela lei de Hooke. Então nós temos que a constante K1 vezes o deslocamento no domínio do tempo. A lei de Hooke. Tá? Isso aqui é força. Tá? A constante da mola, basicamente, ela é Newton por metro. Isso aqui é metro, nós vamos ter Newton nessa expressão. E o coeficiente de viscosidade, não vou entrar em detalhe, mas ela é dada para a seguinte expressão. É o constante de viscosidade vezes a derivada do domínio do tempo do nosso deslocamento. Essa aqui é a terceira equação. Tá? Então o que nós temos que fazer agora? Tem um outro elemento importante aqui que é o U de t, tá? Que é a nossa função degrau que está
basicamente tirando esse sistema do equilíbrio. Tá? E observe que, em questões de sinais, tá? Essa força que eu estou aplicando aqui, ela é contrária a essas aqui. Tá? Então, no caso de somatório, essa expressão aqui do somatório das forças seria o 1 mais o 2 mais o 3 tem que ser igual à força aplicada. Tá? O sistema tem que ser conservativo no final. Então, o que eu tenho? M, derivada da segunda, mais... Vou somar, vou colocar o terceiro primeiro, para ficar na ordem, derivada da segunda, primeira, e sem a derivada, né? Derivada da primeira, mais K1, Y, isso daqui tem que ser igual ao U de T. Tá? Então, basicamente, o que eu apliquei aqui foi a lei de Newton. E olha só, aqui eu não tenho um sistema acoplado, eu tenho somente um sistema simples, massa, mola e amortecedor. Poderia resolver essa equação aqui no domínio do tempo utilizando cálculo 3, que vocês já viram? Sim, poderia. Mas nós temos uma ferramenta muito mais poderosa, que é a transformada de Laplace. Vou aplicar então a transformada de Laplace de todo esse sistema aqui, onde nós temos então, do primeiro termo é m, e eu tenho então a derivada de segunda, a derivada da primeira, quando eu faço a transformada de Laplace aparece um s, derivada da segunda um s quadrado, então s quadrado y ds, maiúsculo agora, né? Mais b, como é derivada da primeira, aparece um s ali, s y ds, mais k1 y ds, tá? Deixa eu ver se vocês vão enxergar, acho que vão. Então, e aí, eu vou fazer um parênteses aqui agora, nesse termo aqui. Muito importante. Eu falei para vocês que esse UDT pode vir a ser um degrau, mas ele pode, enfim, dependendo do sistema que vocês estão trabalhando, pode vir a ser uma rampa. Tá? Então, por exemplo, no domínio do tempo aqui a gente vai estar considerando uma rampa, então ele vem lá em menos t ele é zero. E aí em t igual a zero, que em t igual a zero, é uma rampa que faz isso daqui. Ó. E aí, poderia ser essa função, e a função que a gente representa ela, né, é basicamente só um t. Tá? E também pode ser o próprio degrau, que nós chamamos de U de t. Pode ser um impulso também. Tá? Delta de t. Pode ser um impulso também. Só que como nós consideramos que a força que a gente está aplicando é um degrau, o degrau ele tem esse formato e ele tem uma transformada de Laplace associada a ele. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e falar que isso daqui é igual a UDS. Tá? Eu estaria cometendo um erro. Então, como eu falei que o sinal, a força que eu estou aplicando, que é o meu sinal de entrada, é um degrau no domínio do tempo, então a transformada de Laplace dele é 1 sobre S UDS. Você pode observar na tabela lá. Vou colocar aqui embaixo, tá? Igual 1 sobre S UDS. Tá? E aí nós temos a função de transferência, que viria a ser a saída pela entrada. Ou, como aqui a gente já está considerando o sinal de entrada como uma rampa, né? A gente pode estar escrevendo essa expressão, então, final, assim, ó, y ds. Isso aqui vai ser igual a 1 ds, 1 em cima. O que eu estou pegando agora? Estou pegando essa expressão aqui e isolando o y, né? Então vai ficar m s quadrado mais bs mais k1. Se eu quiser saber somente a função de transferência, aí sim eu poderia desconsiderar, chamar somente essa função aqui como UDS, normal, bem generalizada. E aí, esse cara aqui vai embora, eu teria YDS sobre UDS. Isso aqui é a minha função de transferência. Tá? Então, novamente, o sistema de segunda ordem,
aonde eu tenho a massa que eu conheço, a viscosidade que eu conheço e a constante da mola que eu conheço. Eu posso encontrar para uma determinada massa, eu posso lá buscar um amortecedor que tenha um coeficiente de viscosidade que seja tal, e assim mesmo o coeficiente da mola que seja tal que isso daqui seja estável, tá? Que eu tenha polos lá do lado esquerdo. Se eu não conseguir fazer isso, aí eu entro com um sistema de controle. De maneira análoga que eu fiz no primeiro exemplo, vou chamar isso aqui tudo de GDS. E aí o que nós teríamos então de controle efetivo? Então eu teria o DS, vai estar entrando num somador, mais menos. Posso colocar um bloco de controle que não é o cada mola. E aqui GDS. Não tem sensor ainda na saída, né? A gente só está considerando a planta bruta mesmo. YDS. Então observe que a gente pode ter várias formas de estar trabalhando, né? Então a gente considerou lá um sistema de fluidos, de fluido hidrodinâmico, né? Agora a gente está considerando o sistema massa-mola, tá? Poderia ainda deixar isso aqui, complicar ainda mais, no caso esse sistema mecânico aqui, tá? Deixa eu ver quanto tempo nós já temos, 50 minutos. Então, deixa eu escolher aqui, eu separei dois que eu acho interessante, mas eu vou complicar aqui, tá? Vou complicar e porque eu acho bacana vocês observarem isso, que o sistema de controle ele não está simplesmente destinado a algo pequeno, pode ser um sistema grande, tá? Então vamos supor que a gente tem, deixa eu separar aqui, vamos desenhar primeiro e a gente dá nome aos bois. Tem uma caixa, tá? E aqui eu vou colocar uma mola, que eu vou chamar de K1. Essa mola, ela está presa a uma massa, que pode ser um carrinho, umas rodinhas aqui, tá? Aqui eu vou colocar uma outra massa, que eu vou chamar uma mola, vou chamar de K2, e vou colocar também um amortecedor. Vou chamar de B. E isso aqui vai estar preso a uma outra massa, M1, uma outra massa, M2, também com rodinha. E isso aqui vai estar acoplado no outro lado, através de uma mola também. Vou chamar de K3. Observe que a gente já está fazendo algo bem mais complicado aqui. E o eixo de referência agora, né, o eixo de referência que vai estar se mexendo é em X. A gente vai estar considerando somente a componente do eixo X. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que nós temos então um sistema que é composto por 3 molas, e nós temos um amortecedor e 2 massas, tá? Então, basicamente, a gente quer analisar a estabilidade disso aqui, e se caso não for estável, a gente quer atuar de alguma maneira para tornar isso aqui estável. Então, basicamente, esses carrinhos vão estar em movimento, essas molas vão estar devolvendo, então, no caso, o acúmulo de energia potencial, né? Porque se ela se desloca, por exemplo, para esse lado esquerdo aqui, essa mola ela vai tender a acumular energia potencial. E aí essa mola aqui vai estender, essa daqui também vai tender a estender, mas ela vai ser comprimida por essa mala M2, e aí ela vai tentar devolver a energia também cinética para não, ela vai estar impedindo, né, esse sistema aqui, essa mola e esse amortecedor, eles vão estar atuando de forma a impedir que essa massa M2 venha a colidir na M1. Tá? Basicamente isso aqui que existe essa interseção aqui desse sistema. E a gente quer modelar ele, tá? A gente quer modelar matematicamente. Então o que nós utilizamos? Novamente, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. Eu estou omitindo o vetor, tá? Nesse caso aqui, porque a gente está considerando somente as componentes do eixo X. Tá? Então vamos lá, o que está acontecendo?
eu posso aplicar, para ver a estabilidade do sistema, eu tenho que aplicar então um impulso ou um degrau, né, que vai tirar esse sistema do equilíbrio. Vamos supor que eu venho então aqui e aplico um degrau, o dt. Empurro esse sistema daqui para cá. E eu quero analisar a saída do meu sistema aqui, ó. Vou chamar de x1 dt. Obviamente, a massa 2 também vai ser deslocada. Mas observe que o deslocamento da massa M2 não vai ser dado por esse x1 dt. Porque aqui na massa M2 eu tenho essas outras molas, tenho outra mola envolvida, tenho a mola intermediária aqui para não deixar as duas massas colidirem e tem esse amortecedor. Então, essa massa ela vai deslocar com essa função x1 dt e essa massa ela vai deslocar com x2 dt. Tá? Então observe aqui que nós não temos mais um sistema simples, nós temos algo que é muito parecido com aquilo que nós trabalhamos lá na hidráulica, no primeiro exemplo. Tá? Então, basicamente, quando eu coloco esse amortecedor e essa mola, a gente vai estar basicamente acrescentando aqui o acoplamento de equações. Então eu tenho duas equações, tá? Então tem que analisar o lado esquerdo e o lado direito. Então do lado esquerdo, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Do lado esquerdo, o somatório das forças é igual a zero. Do lado direito, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Tá? Mas observe que eu estou aplicando impulso, só, no caso o sinal de entrada, o degrau, o dt, somente do lado esquerdo. Tá? Então, o somatório das forças vai ter um ente contrapondo essas forças somente no primeiro bloco. Tá? Então, olha só, vamos modelar essa brincadeira. Vamos focar então somente no primeiro bloquinho. O que nós vamos ter? Bom, a massa é a lei de Newton propriamente dita, né? Ela vai estar se deslocando, então, com um m, deixa eu ver se vocês enxergam aqui no canto, m, x1, dois pontos, que é a derivada, a dupla derivada, né? Eu vou omitir o tempo por questões de espaço, mas fica implícito que, na verdade, quando eu colocar as derivadas, o x1 e o x2 são variáveis, são funções do tempo, tá? Então eu tenho m, que vai estar multiplicando a derivada da segunda no espaço de x1, beleza? Nós temos também essa mola, então eu tenho mais K1 vezes x1, né, que é a lei de Hooke dessa mola, e nós temos também esse coeficiente de viscosidade e o K2. Mas observe que no caso, eu vou colocar o K2 aqui, a gente vai discutir sobre ele, tem uma constante de proporcionalidade dessa mola K2, só que ela vai estar atuando, faça a seguinte analogia com o nosso sistema hidráulico lá, né? Onde eu tinha, no caso, o registro, né? E aqui eu tinha uma vazão 1 e aqui uma vazão 2. Qual que é a vazão em cima do registro? É Q1 menos Q2. Tá? Se eu estou analisando desse lado. Se eu estou analisando no sentido contrário, Q2 menos Q1. Tá? A gente vai estar aplicando exatamente isso aqui. Então observe que o deslocamento dessa mola, da lei de Hooke, desse K2, ele vai ser então dado por x1 menos x2. Porque ele está entre os dois sistemas, né? De mesma maneira, eu vou ter mais B. Aí, como a lei que modela esse amortecedor é a constante de viscosidade vezes a derivada do deslocamento, então eu vou ter x1 ponto menos x2 ponto. Tá? E isso daqui é igual à força que eu estou aplicando no bloquinho, chamada de UDT. Tá? Essa daqui é a nossa primeira equação. Por favor, se vocês tiverem dúvida, tá? Acho que vocês conseguem enxergar bem. Qualquer coisa vocês me procurem, tá? Não podem mandar e-mail, não tem problema algum. Ah, beleza, acho que vocês conseguem entender o que eu fiz ali. Então essa aqui é a nossa primeira equação. Como que vocês modelariam a segunda equação?
Bom, exatamente o mesmo procedimento. A única diferença é que agora eu estou analisando do lado direito para cá e eu não tenho impulso aplicado nesse bloquinho. Poderiam colocar? Poderiam, só que a gente vai estar trabalhando com o sistema de múltiplas entradas. Nós vamos falar sobre isso, quando a gente falar sobre espaço de estados, tá? Mas vamos considerar que a gente só está aplicando impulso nesse primeiro bloquinho. Como que ficaria? Bom, novamente, aqui faltou M1, né? Então eu teria M2, só que agora eu vou estar deslocando o X2, derivada da segunda, mais o K3, X2, mais K2, só que observe agora que eu estou analisando desse sentido, né? Na primeira equação eu estava analisando da esquerda para a direita, agora eu estou analisando da direita para a esquerda, então aqui ficaria x2 menos x1, né? Mais b, que vai estar multiplicando então x2 ponto menos x1 ponto. Isso aqui é igual a zero, porque eu não tenho nada de impulso aplicado nesse bloco, tá? Vou apagar o nosso sistema agora aqui, e nós temos então um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas que a gente poderia resolver utilizando sim uma metodologia no domínio do tempo de derivadas. Mas a gente é mais esperto que isso. A gente conhece uma ferramenta que é a transformada de Laplace. Então nós vamos basicamente aplicar a transformada de Laplace em todo mundo aqui. Então o que nós teríamos na primeira equação? Opa. Nós teríamos M1, aí a derivada de x1, né, a derivada da segunda vai aparecer um s quadrado, x1 ds, mais k1 x1 ds, mais k2 x1 ds menos x2 ds, tá? Beleza? O outro termo eu vou colocar aqui embaixo, mais b. Como é a derivada da primeira, eu vou ter s. Posso deixar em evidência, né? Vou ter s nos dois termos. Então, o que nós vamos ter? Vou colocar b, s, x1 ds menos x2 ds. Isso aqui é igual a UDS, para a gente generalizar, beleza? Essa é a primeira equação. Vamos apagar aqui. A segunda equação, a gente vai ter M2, S quadrado, X2 ds, mais... Não vou mais repetir, tá? Que a gente... Já está implícito, vocês já sabem que quando a gente está trabalhando com transformada de Laplace, a derivada da segunda vai aparecer um s quadrado, a derivada da primeira vai aparecer um s. Quando não tem o termo associado nenhum, é a própria função, mas só aqui no domínio de s, né? Então já fica implícito isso. Então k3 x2 ds mais k2 x2 ds menos x1 ds, mais, aqui eu tenho a derivada da primeira, tenho s nos dois termos, então eu posso colocar b, s, x2 ds menos x1 ds. Isso aqui é igual a zero porque eu não tenho nenhum termo de entrada, tá? Então, a principal diferença aqui, que ao invés, para a gente encontrar uma relação de saída pela entrada, o que a gente está buscando, né? Então eu tinha lá o meu bloquinho M1, aqui é a minha entrada, nesse bloquinho. O U de T era a minha entrada. Então aqui tinha mola, amortecedor, massa 2, aqui tem outra mola. E aqui é o meu X1 e aqui é o meu X2. Qual que é a relação que a gente está buscando? A gente pode ter duas maneiras. A gente pode ter a saída pela entrada,
né? Então a gente vai ter a saída. Qual que seria a nossa saída? É o x1, vou colocar já em S. x1 ds sobre a minha entrada, o ds. Eu poderia ter também x2 ds sobre o ds. Posso analisar os dois casos. Como que eu sei disso? Nós temos duas equações, duas incógnitas, que é o x1 e o x2, porque o UDS, no caso, a gente sabe, é uma função de entrada que a gente vai estar aplicando, né, no domínio de Laplace. E isso aqui, por ser um sistema linear, e depois a gente aplica a transformada de Laplace, isso aqui é completamente algébrico, beleza? Vocês podem tentar, eu não vou fazer todas as etapas, tá? Eu já fiz um bom caminho aqui para vocês entenderem como é que a gente modela, mas eu quero que vocês tentem fazer a saída UDS por x1ds, eu quero que vocês encontrem as duas, tá? E vou colocar a resposta para vocês aqui. Ups. Inverti aqui. Vou colocar a resposta para vocês, onde eu tenho x1 de saída pela entrada, UDS. Isso aqui vai ser igual no numerador eu vou ter m2 s quadrado mais bs mais k3. Ups, faltou um termo. K2 mais K3 aqui. Isso, K2 mais K3. Mais K2 mais K3. E no denominador, a gente vai ter uma expressão imensa. M1 S quadrado mais BS mais K1 mais K2 M2 S quadrado mais BS mais K1 mais K2, ops, K3 mais BS é mais, não, menos, que é menos. Menos B menos BS menos K2. É isso, BS menos K2. BS menos K2. Isso daqui ao quadrado. Tá? Então, basicamente, isso aqui é para a primeira x1 e x2. Tá? X1 sobre a entrada. Tá? Vocês podem encontrar um x2 sobre o U, também podem. Então, basicamente, essa daqui é a resposta, então vocês tentem fazer. Então, só recapitulando, nós chegamos numa equação de duas equações e duas incógnitas, onde as nossas incógnitas, no caso, veriam a ser aqui o x2 e o x1. O nós conhecemos, eu quero encontrar uma função de transferência aonde quero representar a saída pela entrada. Nossas saídas são o x e a nossa entrada é o u. Então, quando eu resolvo esse sistema de duas equações e duas incógnitas aqui, isolando o x1 e o x2, então eu posso pegar essa segunda equação, por exemplo, e isolar o x2. Então eu vou encontrar uma função que vai depender somente de x1. Venho na primeira equação, substituo o x1. Então essa primeira equação vai ficar somente dependendo de x2. E aí eu encontro o x2 em função do UDS. Tá? E aí se eu quiser encontrar o x1, substituo na primeira equação novamente. E assim sucessivamente. Tá? E nós encontramos então essa expressão final aqui. Ó. Tá? Só para ficar bem claro aqui, que é mais. Então é BS mais K2. Tudo isso aqui é ao quadrado. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer isso. Então, vocês observem outra coisa muito importante aqui, que agora nós não temos mais dois polos, nós temos basicamente 4 polos, tá? Porque eu tenho um sistema de quarta ordem aqui. Então, vocês poderiam resolver isso daqui na mão? Poderiam. Existem técnicas de fazer isso, mas vocês já poderiam estar utilizando o critério de root aí, se vocês conhecessem o M1, o B e os Ks, para determinar se esse sistema é estável ou não. Tá? E, obviamente, isso aqui tudo pode vir a ser meu GDS e colocar na nossa famosa, deixa eu apagar tudo aqui, na nossa famosa malha de controle. Tá?
Então eu teria mais, menos, aqui é a minha entrada, o DS. Poderia colocar um controle K aqui, aí aqui viria a ser o GDS. E a saída. No nosso caso aqui, X1DS. Poderia ser X2, tá? Só que agora com a diferença que a nossa planta aqui, GDS, que é dado por essa expressão gigantesca, ela é um sistema de quarta ordem. E para analisar a estabilidade disso, então é só por critério de root, ou a gente vai para o MATLAB e resolve toda essa brincadeira. Tá? Então esse foi basicamente então, o que nós fizemos até agora. Nós analisamos uma planta hidráulica, nós analisamos 2 sistemas mecânicos. Tá? Então eu quero ir para o último tópico, que vai vir a ser então as nossas plantas eletrônicas. Tá? A gente está trabalhando num sistema que tem lá sistemas eletrônicos. Tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? Depois a gente vai estar generalizando para múltiplas entradas, quando for estar trabalhando no espaço de status. E aí a gente vai estar brincando um pouco com o MATLAB. Tá? Eu não comentei muito mais sobre essa planta, porque essa última que a gente falou agora, porque já fica implícito. O procedimento é exatamente o mesmo. Se eu quero analisar no domínio do tempo, o que eu faria? Pegava a minha função de transferência, separava em frações parciais, e aí a gente fazia contra os coeficientes dessas frações parciais, para a gente tentar desmembrar em funções de Laplace que a gente conhece a transformada inversa, e aí a gente encontra a transformada inversa e a gente vai ter o sistema no domínio do tempo. Tá? E também, obviamente, a gente acrescentando um bloco de controle K, que eu mostrei para vocês agora nessa última planta, a gente pode estar controlando isso se caso todo o teu sistema não for estável. Da mesma forma, você poderia, então, encontrar os valores de massa, a viscosidade do amortecedor, a coeficiente a lei de Hooke, né, da mola, para que o teu sistema fosse estável, para deixar os polos os mais próximos, quanto mais possível para o lado esquerdo do teu plano cartesiano. Né? Se você, caso não conseguir encontrar isso, aí você vai ter que entrar para o sistema de controle. E muito importante, tá? A gente está falando aqui que eu estou acrescentando uma constante K para controlar, proporcional, porque foi o que nós fizemos na última aula. Mas pode acontecer que de vocês colocarem esse K e a constante proporcionalidade, no caso, que é um controlador proporcional, que a gente diz, e mesmo assim o sistema ficar não estável. Daí vocês entrariam, que a gente vai falar sobre isso, que é o controlador proporcional, integral e derivativo, tá? Que ajudaria aí colocar teu sistema, deixar teu sistema estável. A gente vai fazer exemplos disso. Tá? Então vamos para o nosso último tópico, que vai vir a ser então a parte de circuitos. Tá? Circuitos. Ups. Quanto tempo nós temos? 1h13 já. Circuitos. Aqui nós temos as leis de Ohm. Então, o somatório das correntes é igual a zero. E o somatório das tensões, vou chamar de V, é igual a zero. Tá? Eu quero fazer 2 exemplos com vocês. O primeiro é um circuito em cascata, RC. E aí eu quero falar a respeito de amplificadores operacionais. Tá? Acho que vai ser importante, independente para quem for de elétrica ou para quem for de mecânica. Hoje em dia a gente vem atuando mais e mais com sistemas elétricos em controle. Existe controle mecânico também, eu vou falar a respeito também disso, mas como a tendência é a eletrônica está evoluindo bastante, a parte de controle eletrônico, digital principalmente, né? Porque então você vai ter uma planta, você vai ter que digitalizar, vai ter que transformar isso em um sistema, em tensão, basicamente, em corrente e tensão, digitalizar isso, trabalhar no computador e devolver isso num conversor digital analógico para atuar na tua planta. Então, por isso que é importante a gente falar de sistemas eletrônicos, tá? E eu vou falar sobre amplificadores operacionais porque vai ser o nosso primeiro passo para estar atuando já no controlador proporcional e integral ou derivativo. Tá? E a gente faz isso analogicamente com amplificadores operacionais.
E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Mas primeiro vamos atuar, então, nesse bloco em cascata, onde as leis de Kirchhoff são válidas. Então, o que nós temos? Um resistor R1, um capacitor C1, eu tenho uma tensão de entrada, que eu vou chamar de VI de T, um resistor R2 e uma saída que eu vou chamar de VO de T. Então, olha só, observe a semelhança entre os modelos, tá? Então, aqui nós temos duas malhas em série, então eu vou estar utilizando a lei de Kirchhoff das malhas, então o somatório das tensões tem que ser igual a zero. Somatório das tensões tem que ser igual a zero. Tá? No resistor tem uma queda de tensão, no capacitor tem uma queda de tensão, e para outra malha a mesma coisa. O que diz a lei de Kirchhoff? Da mesma coisa como a lei de Newton falou, o sistema é conservativo. Então, a queda de tensão no resistor e no capacitor não pode ser maior que a minha fonte de entrada. Então eu tenho VI de T tem que ser igual a R vezes, vou desenhar aqui, ó, a corrente I1 e a corrente I2. Tá? Aqui é I1. Vamos deixar o tempo aqui implícito, melhor. Tá? Então, a queda no resistor é exatamente a lei de Ohm, então é R vezes I. Observe a analogia com o nosso sistema de fluido dinâmica lá que nós trabalhamos. Tá? E aqui no capacitor, a gente sabe que a corrente no capacitor ela é igual a C dV dt. Se eu quiser saber a queda de tensão, então eu tenho que, basicamente, fazer o processo inverso. Vou ter que integrar isso daqui. Então, como é que ficaria, integrando essa equação? Ficaria mais 1 sobre C1 integral. Não vou colocar os tempos agora aqui. Da corrente. Mas observe que a semelhança, estou analisando da esquerda para a direita. Então, o que eu teria que ter? I1 de T menos I2 de T, porque eu tenho a corrente do circuito 2 também está passando por esse capacitor, dt. Então, a nossa primeira malha é exatamente isso daqui. Tá? A segunda malha, como é que ficaria? A mesma coisa. A tensão, a queda de tensão nesse circuito aqui tem que ser igual a zero. Então, a tensão aqui, mais essa tensão aqui, mais essa tensão aqui, tem que ser igual a zero. Ou, no caso, igual à saída. Tá? Então, como é que ficaria essa brincadeira toda? A minha saída... vou chamar de VO, né? Meu VO de T, ela vai ter que ser igual, então, a queda no resistor R2, vou colocar aqui R1 e 2 de T, tá? Mais a queda nesse cara aqui, tá? Deixa eu ficar 1 sobre C1 integral. Aí como eu estou analisando do lado direito para o lado esquerdo, aqui ficaria I2 dt menos I1 dt, dt. Tá? E obviamente aí a queda de tensão tem que chamar o que é esse VO, que é esse cara aqui. Deixa eu ver se vocês enxergam. Deixa eu ver... nesse lado. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, vou fazer um quadrinho aqui. O que é o VO? É a tensão em cima desse capacitor aqui propriamente dito. Então, o que vai vir a ser? O VO vai ser igual a 1 sobre C2 e integral. Qual que é a corrente? Só que agora eu não tenho o I2 menos I1, eu tenho só a corrente do próprio circuito, que é da própria malha, que é I2 dt dt. Tá? Então eu vou reescrever essa expressão de baixo considerando o VO já. Então o que eu teria? Eu teria 1 sobre C2 integral I2 dt dt. Isso daqui vai ser igual ao R2 I2 dt
mais a queda de tensão em cima desse capacitor aqui. 1 sobre C1 integral de I2 dt menos I1 dt dt. Tranquilo? Então, deixa eu apagar todo esse sistema agora e vamos focar somente nas equações. Observe como que a gente teria que resolver isso aqui no domínio do tempo. Exatamente o mesmo procedimento. Eu tenho integrais, eu teria que eliminar essa integral, eu teria que possivelmente derivar essa primeira equação, e derivar a segunda equação e tentar manipular as derivadas e as integrais. Tá? Então, o que nós vamos estar focando aqui agora? Aqui, ó. A gente vai aplicar basicamente a transformada de Laplace novamente. Então, nessa primeira equação aqui, ó, a transformada de Laplace, só que a diferença agora é que nós temos o integrador. Tá? Não vai ser na derivada, quando a gente trabalha com a transformada de Laplace, como por exemplo, né, eu tenho a caneta já está ficando ruim. A transformada de Laplace de uma derivada, de um U', por exemplo, de t, ele ficaria como S o ds. Né? Só que da integral, ele fica 1 sobre S. Só para vocês olharem na tabela. Beleza? É isso que a gente vai estar fazendo aqui agora. Tem como demonstrar isso? Tem. Depois eu vou fazer uma série de exercícios para vocês, tá? Vou colocar uns exercícios mais cabulosos também para vocês observarem como é que funciona todo esse tratamento matemático. Né? Vamos lá. A transformada de Laplace dessa primeira equação vai ser VI ds igual R1 I1 ds mais 1 sobre C1, só que agora nós temos uma integral, então aparece um S no denominador, I1 ds menos I2 ds. Tá? E isso daqui, essa aqui é a nossa primeira equação, beleza? Então já posso apagar. E aí nós temos a nossa segunda equação, que vai ser 1 sobre C2 ds, I2 ds, tá? Isso daqui vai ser igual, deixa eu trocar de caneta, que essa aqui já não está mais. Isso aqui vai ser igual ao R2 I2 ds mais 1 sobre S C1, que é esse termo aqui, I2 ds menos I1 ds. Tá? Tranquilo? Então, olha só. De forma análoga aos outros sistemas, a gente tem duas equações e duas incógnitas. Eu tenho I1 e I2. O V1 é a minha tensão de entrada que eu conheço. A gente vai estar conhecendo. Então, eu quero que vocês encontrem a saída, que é lá o I2, tá? Sobre o I1 ds. Quero que vocês façam isso. Beleza? Quero saber qual que vai ser a resposta. Obviamente, se vocês tiverem dúvidas, daí a gente pode estar conversando via e-mail, vocês mandem perguntas, aí eu vou estar respondendo para vocês. Tanto para a turma de engenharia mecânica, tanto para a turma de engenharia elétrica. Beleza, gente? Então, tranquilo. Eu quero falar com vocês agora o nosso último tópico. Tá? O último tópico, que vai vir a ser os amplificadores operacionais. Lembre-se lá, nós tínhamos a nossa planta. Vou trabalhar nela generalizada agora, tá? RDS. Temos menos, mais. Tinha um bloquinho aqui de controle. E aqui o nosso GDS. O que poderia ser nosso GDS? Nosso GDS pode ser o nosso sistema hidráulico, primeiro exemplo, pode vir a ser nossos sistemas mecânicos, que nós trabalhamos, pode vir a ser o nosso sistema elétrico também. O circuito que a gente acabou de resolver. E
Em todos eles, nós poderíamos estar analisando do ponto de vista da estabilidade desse bloco. Com exceção do exemplo com duas massas que nós vimos, esse bloco aqui, para nós analisarmos a estabilidade, ele seria um polinômio de quarta ordem no denominador. Então a gente poderia estar utilizando aí o critério de root para analisar a estabilidade. Nos outros exemplos, eram basicamente sistemas de segunda ordem, a gente poderia estar analisando na mão a estabilidade desse sistema. Independente disso, em qualquer um dos casos, se eles não fossem estáveis, né, então os polos desses caras aqui, independente da malha que você está modelando, do problema, isso tem que ficar claro. A lei que a gente atua para modelar esse bloco de planta, ela é referente àquilo que você quer controlar, qual o mundo que você quer trabalhar. Tá? Se quer trabalhar com sistema mecânico, quer trabalhar com sistema hidráulico, se quer trabalhar com sistema eletrônico, enfim, você vai ter que conhecer as leis que fazem isso. Tá? E eu quero analisar a estabilidade dele. Após analisando a estabilidade, se esse sistema não for estável, eu entro com a atuação de controle, que foi no caso que a gente já trabalhou na nossa aula anterior, acrescentando um bloco de controle K a uma malha que era um servosistema. Tá? E aí eu poderia analisar do ponto de vista de saída e entrada desse sistema, como que eu poderia atuar com esse K para deixar todo esse sistema estável, tá? Trazer os polos lá para o lado esquerdo. Só que em nenhum momento nós falamos o que pode vir a ser esse bloco de controle. Tá? Esse bloco de controle aqui, proporcional, ele pode vir a ser um ganho. Então, se for uma planta mecânica, então, se esse bloco for uma planta mecânica, eu teria que então acrescentar um sensor aqui, onde esse sensor vai estar transformando a variação do nível do reservatório ou da variação no espaço do teu sistema massa-mola ou a tensão na saída do capacitor, tá? Ele vai estar pegando esse sinal de entrada mecânico e convertendo num sinal elétrico propriamente dito, e aqui a gente vai ter um sinal de erro. Tá? Então o sensor vai ter esse papel. Pegar lá as variáveis mecânicas e transformar ele em algo elétrico, tensão e corrente. Mas o que viria a ser esse K então? Se aqui nós vamos estar atuando com algo que vai estar convertendo algo mecânico em elétrico, esse cara aqui vai ter que ser de uma certa maneira eletrônico também. Existe sim controles mecânicos, mas isso quando a gente vai se aprofundar nesse assunto, tá? Mas como a gente vem avançando muito em eletrônica, o mundo vem tendendo para a eletrônica, porque a gente está falando de digitalização, basicamente, né, computadores, etc. Então, é importante a gente pensar da maneira eletrônica. Tá? Então, esse bloco, esse ganho aqui, ele vai ter que ser, então, algo que vai estar atuando em algo que vai ser uma tensão. Se essa planta for mecânica, entre esse bloco aqui, eu também vou ter que ter uma espécie de conversor que vai pegar essa tensão e converter em torque novamente, vai converter em algo mecânico para atuar na tua planta mecânica. Se for eletrônico, já é eletrônico. Tá? Mas o que vem a ser então esse bloco aqui, esse bloco eletrônico? E eu quero mostrar para vocês que esse bloco eletrônico, ele nada mais pode ser feito com amplificador. Tá? E esse amplificador, ele é composto por um resistor R1. Esse amplificador, eu vou ter aqui um menos, mais, e ele é realimentado dessa maneira. Aqui o R2, e aqui a minha saída, então eu vou estar chamando isso daqui de V1, isso aqui de V2. Tá? A saída, né, o V2, ele é igual a um ganho que esse cara dá, um ganho A, multiplicando a diferença, no caso, que vai vir a ser o V mais e o V menos. Esse mais e menos eu vou chamar de V mais para o mais menos V menos. Tá? É isso que esse amplificador faz. Então, basicamente, esse ganho K, eu vou mostrar que isso daqui realmente é um ganho. Tá? Então, eu venho aqui e vou acrescentar esse bloco nesse K. Na saída dele vai ter que ter uma espécie de um transdutor, que vai pegar essa tensão que a gente vai estar na saída desse amplificador, convertendo ela em algo que vai
atuar no sistema mecânico. Ou, se for eletrônico, beleza. Se fosse nossa planta aqui, não teria necessidade disso. Então, é basicamente, somente o amplificador já atuando na tua planta eletrônica. Então, o circuito RC em cascata que nós vimos aqui, tá? Ou o circuito RLC, ou enfim, qualquer circuito eletrônico que pode vir a ser aqui. Um exemplo interessante poderia ser sistemas de painéis solares, por exemplo, tá? Onde eu tenho uma tensão contínua, eu quero converter ela em uma tensão AC, então vai ter um monte, e eu quero manter essa tensão AC estável. Então, é basicamente isso, tá? Do ponto de vista analógico, tá? Óbvio que é muito mais profundo que isso, mas é só para vocês terem uma noção de onde que a gente vai estar trabalhando, ó, em qual momento nós estamos de sistemas de controle, tá? Então, beleza, isso aqui é um bloco de ganho. Como que nós trabalharíamos, então, esse bloco de ganho? Isso aqui vale tanto para qualquer das engenharias, mecânica, eletrônica, mecatrônica, é extremamente importante conhecer isso daí. Então, olha só, como que nós modelamos essa brincadeira toda? A gente vai utilizar lei de Ohm, tá? Um ponto muito importante, a impedância de entrada do amplificador ela é extremamente alta, tá? É o amplificador ideal que a gente diz. O ganho é extremamente elevado e, no caso, a impedância de entrada é extremamente elevada. O que me permite dizer que toda a corrente que eu estou injetando aqui, através dessa fonte, ela, de maneira alguma, vai entrar aqui nesse amplificador, ela vai ser completamente desviada. Então eu posso chamar isso daqui de I1, isso daqui de I2. Tá? E novamente, a nossa corrente ela tem que ser conservada. Como que ficaria a minha corrente I1? A minha corrente I1, estou trabalhando com resistor, então é lei de Ohm. É a queda de tensão aqui em cima. Estou analisando daqui para cá o sistema, então viria a ser a minha tensão de entrada menos a queda de tensão V-, que é nesse ponto aqui do amplificador, divididos por R1. Da mesma maneira, o I2 ele vai ser igual à queda de tensão nesse ramo aqui. Analisando da esquerda para a direita, então eu tenho V- menos V2 sobre R2. Tá? Tranquilo. Eu disse para vocês que no amplificador operacional ideal, então a minha corrente nesse ramo depois desse ponto aqui, depois do meu nó, não tem corrente entrando no meu amplificador. Ele é ideal. A impedância dele é tão alta que toda a minha corrente... É pensar num sistema de vazão de água. A resistência aqui é tão grande, nós temos um registro aqui que a resistência é tão grande que eu desvio todo o fluxo de água para cá. Então significa que a minha corrente I1 ela tem que ser igual a I2. Tá? Então eu pego essa expressão aqui igual a essa. Então eu tenho V1 menos V- sobre R1, isso aqui é igual a V- menos V2 sobre R2. Tá? Qual que é o meu objetivo? Encontrar V2. Tá? E vai ficar em função do V1. Tá? Só que eu gostaria de falar somente um aspecto a respeito desse V- aqui. Ó. Desse V-. Tá? Olha só, o V+, ele está aterrado, esse símbolo é de terra, aterramento. Então aqui é 0. Então eu estou assumindo a saída do meu amplificador, o V+, isso aqui é 0. Tá? Então o V2 nada mais é do que um A menos, né, V-, porque tem esse menos aqui. Tá? Só que eu falei para vocês que o ganho do meu amplificador é extremamente elevado. Tá? Deixa eu ver se vocês não estão enxergando. Vou fazer aqui em cima aqui essa expressão. Estou assumindo V+ igual a 0, então eu tenho que V2 é igual a menos a V-. Observe como o controle é bacana, porque você tem que conhecer muita coisa. Tem que conhecer eletrônica, tem que saber mecânica, tem que saber fluido, enfim, tem que saber uma infinidade de coisas. Bom, o V+ é 0, então a propriedade distributiva vai ficar menos A, V-. Só que eu falei para vocês que esse A aqui, ele é muito grande, muito maior do que 1. Tá? Então eu vou passar esse cara para cá. Deixa eu apagar. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui em cima.
vai ficar assim, ó. O V menos, ele vai ser igual, multiplicando tudo por menos 1 também, né? Vai ficar V2 sobre A. Como o A ele é muito grande, muito grande, muito maior do que 1, vai acontecer que o V menos é quase zero. Então eu posso simplesmente falar que esse termo aqui é igual a zero. Tá? Beleza? Dito isso, vou apagar então esse nosso circuito. E vamos encontrar então o que viria a ser o nosso V1 e o V2. Então eu teria V1 sobre R1 é igual a menos V2 sobre R2. V2 é a nossa saída. Então o V2, fazendo a matemática desse cara aqui agora, né, passando o R2 para cá, e multiplicando por menos 1, vai ser menos R2 sobre R1 vezes V1. O que é isso aqui? Um ganho K. Então observe o que nós estamos fazendo agora. Vamos apagar tudo isso daqui. Tá? Deixa eu apagar toda essa expressão. Então nós temos um sinal de entrada, RDS. Nós temos isso daqui, mais, menos. Tem um bloco K. Tem o nosso sistema GDS. E nós temos a nossa saída, que eu estou chamando de UDS. Tá? Esse bloco aqui, ó, esse bloco K, ele nada mais é do que isso aqui, ó. R1 vou chamar aqui de V1, V2 e aqui é R2. Quando eu mostrei para vocês que a saída é menos R2 sobre R1 V1. Observe um ponto uma característica importante aqui. Eu estou acrescentando exatamente um valor negativo aqui. Tá? Então isso daí pode ser que ajude, influencie a gente a trazer o polo para o lado esquerdo. Tá? Então eu posso mexer nessa relação R1 e R2, pode vir a ser potenciômetro, enfim, qualquer outra coisa, a fim de alterar esse K. Tá? Então, generalizando, tá? Vamos apagar isso aqui tudo. Onde que eu quero chegar agora? Se tua planta for, de fato, algo mecânico, então o teu sinal de entrada, teu bloco vai ficar algo assim. Ó. Eu tenho um sinal mecânico que está vindo, que eu vou chamar de RDS. Vou colocar um bloco de conversor, vou colocar conv, que vai transformar esse sinal mecânico numa tensão, que eu vou chamar de... Deixa eu colocar RM aqui de mecânico e esse daqui R de T de S de tensão. Tá? É um conversor, está pegando tudo aquilo que é mecânico e transformando para tensão. Aí aqui vai entrar no teu somador, mais, menos. Aí aqui a gente vai ter o nosso bloco que vai ser o ganho K. Tudo aqui é tensão. Tudo aqui é tensão. Aí aqui, esse K aqui vai ser aquele controlador, vai ser o nosso, deixa eu colocar aqui, o K vai ser exatamente o nosso amplificador. R1, R2, menos, mais, V1. E aqui V1. Então esse bloco vai ser exatamente esse cara. Mas como a gente a gente converteu algo mecânico, passou por um conversor, a gente está trabalhando com tensão agora. Então o sinal que vai estar entrando aqui é tensão. Então esse cara aqui, esse bloco pode ser perfeitamente um amplificador operacional desse tipo aqui. Tá? E se tua planta for mecânica, então novamente aqui eu vou ter que colocar
um tipo de conversor que vai transformar a tua tensão em algo mecânico, que vai mexer uma alavanca, alguma coisa nesse sentido, e aí vai atuar na tua planta. GDS. Tá? E obviamente, deixa eu apagar aqui, a tua saída, ela vai vir atuar aqui nesse bloco de erro, DS, né? Só que como eu falei para vocês que aqui nesse ponto é tudo tensão, então obrigatoriamente nesse ponto aqui eu vou ter que colocar um outro tipo de sensor que vai analisar a tua planta, a saída da tua planta, e vai transformar ela novamente para tensão. E aí eu vou estar comparando tensão. Tá? Se for eletrônico, beleza, até não faz diferença. Então, se o teu bloco for uma planta eletrônica, então não faz sentido colocar esses conversores aqui. Pode ter sensores? Pode, mas se você estiver analisando, por exemplo, eletronicamente o nível da água, pode ser. Ou, digamos, você quer a tua planta seja um motor, é algo eletrônico também, né? Um motor eletrônico. Então você vai ter que ter um sensor de uma certa maneira que vai estar analisando o torque, tudo etc, em forma de tensão. Tá? Então aqui a gente está dando uma descrição um pouco mais geral do que vem a ser o sistema de controle, onde que é esse bloco K. Tá? Esse bloco K, em termos de controle, ele é aquele amplificador operacional, aonde a saída nesse ponto aqui, antes do conversor em tensão, é menos R2 sobre R1 vezes V1. Esse daqui é teu sinal de entrada, teu impulso, etc. Enfim, vai vir a ser o erro no caso aqui, né? Mas ele depende da tua tensão de entrada. E aí eu posso mexer nessa razão de resistência aqui a fim de trazer o polo lá para o lado esquerdo, se for um controlador proporcional. Tá? E também a gente tem um controlador que é do tipo integral. O que vem a ser esse controlador integral? A gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? Mas basicamente, quando o bloco proporcional não é suficiente para controlar a tua planta, eu posso acrescentar, somar a ele um outro bloco que é um integrador. Eu vou utilizar novamente amplificadores operacionais, tá? Onde eu tenho uma resistência R1 menos mais o teu amplificador. Só que aqui eu vou ter um resistor R2 e também um capacitor C. VO e aqui VI. Eu vou mostrar para vocês, tá? Depois. Então, basicamente, eu tenho que pegar essa malha de controle aqui, no caso esse integrador, somar com o ganho para melhorar o sistema de controle. Mas a gente vai ver com calma. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é que no final das contas, esses controladores aqui, eles serão algo eletrônico, que vai vir a ser o nosso proporcional, integral, derivativo. O proporcional acabei de mostrar para vocês. O integral é exatamente isso daqui. O derivativo a gente vai... Quando a gente falar de fato sobre o controlador PID, eu vou detalhar um pouco mais. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que essa malha de controle aqui, ela pode ser eletrônica, e eletronicamente esse K pode ser representado por um amplificador operacional, onde nós não temos essa malha aqui, esse capacitor, tá? Desde que, se a tua planta for mecânica, eu tenho que ter esses conversores mecânicos, aqui eletromecânicos, tá? Vai converter então algo que é mecânico, a leitura da amplitude da vazão, no caso da altura da tua barragem, por exemplo, do teu reservatório, transformar isso em tensão. Tá? E aí eu analiso o erro dessa maneira, em forma de tensão, e proporciono o controle em forma de tensão. Feito o controle em forma de tensão, aplico um conversor novamente para transformar a tua tensão, algo eletrônico, em mecânico. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês não hesitem em estar em contato comigo. Eu quero fazer uma aula na semana que vem só a respeito de basicamente só de exercícios, tá? Eu vou passar basicamente a aula inteira resolvendo exercícios, já pensando numa programação para a prova. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida é só me procurar. Até mais!